Olá a todos. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que forem assistir este vídeo. Desculpa pelo tempo que levou para postar um novo vídeo. Este vídeo é muito importante antes mesmo de falar sobre o que é pecado, sobre as questões do pecado, né? Que tem tudo a ver com a queda dos anjos e o que eles ensinaram ao homem daqueles que eles haviam praticado no céu, o que gerou em sua queda e que era abominação que o homem praticasse. De forma que existem muitas questões ainda em aberto a ser colocadas, tá? Eu falei, até citei que falaria sobre este vídeo da besta do Apocalipse e do seu cálculo, porque existem alguns satanistas que tentam provar que não é aquilo, que não é Bíblia. Como eu falei, o que dá o endereço da besta, porque eu sei que existem outras cidades com 7 colinas. Eu citei isto no vídeo Redenção Cristã, né? Aconselho a vocês que não assistiram, assistam, porque tem coisas importantes lá, é bem interessante. O cálculo vai dar 18, 18 vai dar R, R vai dar chega a Roma, certo? Então é o 666 que indica a cidade onde está situada a grande prostituta e a besta do Apocalipse. Aqueles que acreditam ao contrário, porque existem outras formas de encarar o texto, outros entendimentos, né? Não condeno os irmãos que pensam diferente ou que chegaram a um outro entendimento. Todavia, convém a mim insistir naquilo que a Bíblia está dizendo, é deixar a Bíblia falar, né? Antes de tudo, vou colocar para vocês a imagem aqui, para que vocês entendam do que nós vamos falar hoje. A partir disso eu vou ler o texto para que a gente possa se inteirar do que a Bíblia está falando, né? Esse material está na Tribuna Nacional, no jornal Tribuna Nacional, certo? A declaração é a seguinte: Papa Francisco declara que Jesus é Satanás e promete inaugurar uma religião mundial. O Papa Francisco é um dos homens mais odiados do mundo hoje. E os que mais odeiam não são ateus, nem protestantes, nem muçulmanos, mas cristãos e seus próprios seguidores. Vou repetir. Papa Francisco declara que Jesus é Satanás e promete inaugurar uma nova religião. Muita gente já admite que Papa Francisco ele foi colocado ali pelo sistema, pela agenda, tá? Ele foi colocado ali com um propósito. Eu já cheguei a citar sobre isso. Como falei, Redenção Cristã, por gentileza, assistam lá, é importante, né? Por que os cristãos e católicos os odeiam tanto? Porque o Papa Francisco, né, que por acaso é um colaborador da agenda no Fórum Econômico Mundial, por que será? É influente em blasfêmias e está trabalhando ativamente para subverter a igreja e o cristianismo em geral, de uma forma geral. Este é o Papa que informou ao seu rebanho que o relacionamento com Jesus são perigosos e prejudiciais. Depois a gente vai ler o texto e verificar exatamente isso aqui, tá? Rompendo com séculos de tradições cristãs, o Papa Francisco provocou temores de ser o Papa ilegítimo, e ele é legítimo, tá? Com uma agenda sinistra, quando disse a uma multidão de 33 mil peregrinos na Praça de São Pedro, em Roma, um relacionamento pessoal direto. Olha, observem aqui que isso aqui é a citação dele, tá? Um relacionamento direto, pessoal, imediato com Jesus Cristo deve ser evitado a todo custo. Vou ler novamente. Um relacionamento pessoal, direto e imediato com Jesus deve ser evitado a todo custo. E tem gente que diz que a Bíblia é uma agenda satânica. Satânico é a boca satânica que fala sobre isto, porque não sabe o que está falando. É servo de Satanás, tá? Satanás não combate a si mesmo. A Bíblia, ela foi inspirada por aquele que nos criou. Mas quem quiser acreditar nesses lixos, me perdoem a palavra, mas já perdi a paciência. Quem quiser acreditar nesses animais acéfalos, cada um tem a sua própria escolha. No final só vai restar lamentar. Vamos ao texto bíblico, por gentileza, povo de Deus. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. São também 7 reis, 5 já caíram, já haviam sido mortos, quando entrou o 6º rei, que foi João Paulo II, certo? E quando ele morreu, esse foi que sofreu a ferida, né, de morte, mas permaneceu vivo e maravilhou o mundo, certo? E ainda deu graças a Semíramis,
né? A rainha dos céus, a que eles dizem ser a Virgem Maria, ou Virgem de Fátima, ou qualquer outra coisa. Outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. Essa profecia já se cumpriu, porque isso já aconteceu. O que não era vindo, que veio, quando vier, duraria pouco tempo, foi quem? Papa João Bento XVI, que durou pouquíssimo tempo no cargo e abdicou do seu cargo, sendo substituído pelo oitavo, que passou a ser o sétimo, certo? Porque na sequência lógica, depois de João Bento XVI, vem o quê? O oitavo, certo? Mas como ele abdicou, o oitavo acabou substituindo ele, tornando-se um dos 7. Mas também ele é o oitavo, porque com a morte do sétimo, ele torna-se automaticamente o oitavo, que é o cargo legítimo dele, certo? Também não é vindo, melhor, vamos lá, pouco tempo. A besta que era, e já não é, ou seja, ele era do 7, né? E já não é. Ela também é o oitavo. Vamos repetir? A besta que era e já não é, ou seja, ela era do 7, já não é mais. Ela também é o oitavo, e é do 7. Ela pertence ao 7, já que estava substituindo o sétimo. E vai à perdição. Apocalipse 17, do 10 a 11. Por que vai à perdição? Assim como João Batista veio preparar o caminho do Senhor, aquele que é o opositor, o outro lado, né? João Batista, Jorge Bergoglio, JB. João Batista, Jorge Bergoglio. O seu opositor veio preparar o caminho do anticristo. Correto? Um veio preparar o caminho do Senhor, outro veio preparar o caminho do anticristo. Desde o tempo em que o sacrifício... E estes dois textos são os textos que dá o cálculo da besta do Apocalipse, tá? Um é de Daniel e o outro é de Apocalipse. Lembrando, a Bíblia não é cronológica, certo? Ela não é cronológica. Muitos pensam que são. Inclusive, pensam, por que eu digo isso? Porque muitos pensam que o reino milenar irá acontecer lá no final, depois da vinda de Cristo e do julgamento dos povos. Não faz sentido, porque eu vou lembrar uma palavra de Jesus: o meu reino não é deste mundo. Certo? O reino milenar tem a ver com a preparação do povo, com o formar do vaso. Eu vou falar mais sobre isso quando falar sobre o texto específico dele. Mas tem a ver com a preparação, porque quando Jesus ressuscitou, ele desceu ao inferno, tomou a chave da mão de Satanás, da morte, e o aprisionou. Então Jesus tem reinado com seu povo, e o mundano, os ímpios, estão juntos no reino de Jesus, certo? Porque ele se tornou-se rei em sua ressurreição. Digno ao Cordeiro de receber toda a honra, glória e poder, certo? Então na sua ressurreição tornou-se digno. Então ele tomou a posse do seu reino, ou seja, está reinando há quase 2000 anos. Porque, como eu falei, não porque não é 1000 anos, porque não é cronológica, porque o nosso tempo é Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. Então esse negócio de cronologia na Bíblia não funciona. Estamos batendo com dois tempos, estamos batendo de frente com dois tempos diferentes, certo? Então o reino milenar já está acabando, já estamos no final dele. Prestes já entrar a grande tormenta, o momento em que Satanás será solto e entrará a tormenta sobre a terra. E muitos acreditarão, também falo sobre os satanistas que apregoam sobre a pré-tribulação, acreditando que muitos serão arrebatados antes. Terça parte, melhor, separarei terça parte, essa terça parte passarei pelo fogo, certo? Nós somos preparados para passar pela tribulação, para a purificação. Não há como escapar disso. Então a tribulação, os santos estarão na terra. Será contra esses que o anticristo irá batalhar e vencê-los. Certo? Então esses são os santos que estarão na terra e que terão que renegar tudo aquilo que esse anticristo irá oferecer. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, esse é Jesus, nosso sacrifício contínuo, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Como eu falei, não é cronológico, então não dá para calcular isso aqui especificamente, exatamente como sendo uma data específica, não dá, certo? Haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que chegar até 1335 dias. 1290 dias, 1335 dias. Dois valores num único versículo, certo? E acabando os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a enganar as nações. Isso é depois do reino milenar, né? Então isso tem a ver com a tribulação. Sobre 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Cujo número é a areia do mar? Quem foi o povo qual foi dito que se multiplicaria como a areia do mar? Nós sabemos então aqui que é Judá e Israel, certo? Israel e Judá, tanto faz. E para juntar em batalha, Apocalipse 20, 7 a 8. Vamos ao cálculo. Lembre-se dos valores aqui, Daniel, desse valor aqui em Apocalipse. 1290 dias, certo?
Bem-aventurado aos que chegam aos 1335 dias, depois de mil anos, né, depois do milênio, Satanás será solto. No total disso tudo aqui, tem a ver com a tribulação, temos o 3.625, certo? E que tem a ver com isso aqui, colocando em coluna 3, equivale a letra C, cardeal. A besta é um cardeal nascido Jorge Mário Bergoglio, foi levado ao cardinalato em 21 de fevereiro de 2001. 6, letra F, F de Francisco. Bergoglio foi o primeiro a utilizar este nome, ele é substituto do sétimo. 2, letra B, Bergoglio. Ok, como as letras vão dando as primeiras letras de cada nome, certo? E tudo bate na sua sequência. Bergoglio, aquele que era um dos 7, porque substituiu o Papa Emérito, mas também aquele que duraria pouco tempo, certo? Mas também é o 8º e vai à perdição. 5, E, de Emérito. Olha como tudo bate. É um título adotado pelo Papa quando este decide abdicar do seu papado. Bento XVI abdicou do seu papado e durou pouco tempo. E em esse lugar está a última besta, o 8º Papa. Bíblia, cálculo bíblico, não tem como fugir disso. Não condeno quem pensa ao contrário, quem entende ao contrário, mas é isso aqui, não tem como fugir, certo? Vamos seguir aqui para vocês observarem aqui. Esses são também 7 reis, certo? 5 já caíram, outro ainda não é vindo, como já lemos isso aqui. Chegamos aqui em quem? Francisco, certo? A voz de que clama do deserto, esse está falando de quem? Do profeta que veio preparar o caminho do Senhor, João Batista, né? Preparar o caminho do Senhor. Endireitai o ermos a vereda do nosso Deus, Isaías 43. Ou seja, Jorge Bergoglio é o contrário, é o oposto disso, certo? E levou-me um espírito ao deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. A besta nós sabemos que é o paganismo satânico, a trindade satânica, maçônica, baseada em Semíramis e sua família maligna, de caídos, de filhos de caídos, certo? E cheio de blasfêmias, que está sentado sobre a grande prostituta. Nome de blasfêmias, e tinha na sua cabeça tinha 7 cabeças, ou seja, a besta, a prostituta, tinha 7 cabeças, que são os 7 papas, certo? E os 10 chifres são as cidades, os países que se fecharão nesse final agora para compor a nova ordem mundial, né? A ordem que se levantará contra Deus, o Nimrod que se levantará neste final, né? Para se opor a Deus. Olha como tudo fecha aqui. Não tenha como literal, porque se fosse literal, ninguém cairia no engano. E a própria palavra fala que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, tudo passará por sutilezas, né? Somente quem é espiritual perceberá o que está acontecendo, porque o mundo, o Deus deste século cegou o entendimento aos ímpios, certo? As pessoas provavelmente não perceberão, certamente não perceberão o que está acontecendo. Só quem são espirituais como vocês já estão entendendo o que está acontecendo, porque muita gente ainda declara que a Bíblia é um livro satânico. Isso me noja, que as pessoas ainda dão ouvidos aos imundos desses, aos filhos de Satanás desses, porque tenho certeza que estes são da semente do maligno, tá? Da semente dos caídos. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro. É só observar como funciona o Vaticano. Escarlata, as coisas que tem tudo a ver lá, certo? Pedras preciosas de cálices de ouro, né? E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de blasfêmias, de podridão e abominações da sua imundícia e fornicação, né? Apocalipse 17, 4. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos. Aqui entra a tribulação e os vencer, certo? Porque aquele que perder a sua vida por Deus achará, mas aquele que guardar a tua vida perderá. E quem tem ouvidos que ouça que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer dali e de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Assim como nós ceiamos, e isso não tem a ver com comer literalmente o corpo de ninguém, nós sabemos que isso é uma menção, algo espiritual. Esta árvore da vida aqui também é algo espiritual, e tem a ver com Jesus, a árvore que está no meio do jardim de Deus. O Jesus que está na árvore de Deus, o único Deus vivo, tá? E que será a saúde aos santos. Ele é o Todo-Poderoso, ao qual foi constituído pelo Pai, certo? Apocalipse 2:7. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Vamos voltar lá novamente? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir 40 meses. Como eu disse, a Bíblia ela não não existe uma conta fixa, né? Ela não segue passo a passo, né? A gente não pode fazer um cálculo baseado no Cronos, já que tudo tem a ver com Cronos e Kairos,
né? Então não é uma sequência legítima ou direta como a gente pensa que ser, porque a gente tem que entender de outra forma, tá? Ali muitas vezes são só representações. Por isso que a Bíblia fala, que a palavra fala que vigiai para não saber a hora que o seu Senhor irá voltar, né? Porque a gente vai tentar calcular e não dá, porque não tem como, né? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Boca cheia de blasfêmias. Papa Francisco declara que Jesus é Satanás e promete inaugurar uma nova religião mundial. Certo? A besta do Apocalipse escancarada para vocês aqui. Então muitos vão tentar fugir disso. Mas se você entende o que é Bíblia, você consegue entender o que a palavra quer te dizer. Entenda que ela não é, como eu estava tentando dizer agora há pouco, eu esqueci a palavra, ela não é cronológica, tá? E as coisas serão sutis, para que só os espirituais entendam o que está acontecendo. Não se deixem cair em tentações, não se deixem cair em mentiras, não se deixem cair em engano. Fuja da aparência do mal, dos enganadores e falsos profetas.